Sim, 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 sim. Ah, vocês veem. Ah, finalmente, finalmente. Boa noite a todos. Mas eu não Muitíssimo estou obrigado pela paciência. Sejam todos bem-vindos ao escrevendo. evento Ciclo de Debates em Filosofia Antiga. Nós vamos começar a apresentação com a professora doutora da UFC, Francisca Galileia. Eu vou fazer apenas uma pequena apresentação da professora e, na sequência, a gente dá a palavra, né, Saiu. para a sua apresentação. Não escuto Você vocês. quer dizer alguma coisa, Galileia? Ela não está escutando, era isso, Virgínia? Virgínia, Oi, Virgínia, ela, por que a Galileia ela saiu? acho que deve ter dado algum outro erro. Só um instante. Ai, meu Deus. Enquanto a professora Galileia volta, eu vou aproveitar para fazer a apresentação dela, certo? Então, a professora Francisca Galileia Pereira da Silva possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Filosofia pela mesma universidade, doutorado em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid, especialização em manuscritos no Islã, também pela Universidade Complutense de Madrid. Participou de cursos em codicologia de manuscritos árabes, vindo a realizar pesquisas na biblioteca do monastério de São Lourenço del Escorial. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará e associada ao programa de pós-graduação em filosofia da mesma universidade, sendo igualmente membro do núcleo docente estruturante do curso de graduação em filosofia, né, licenciatura e bacharelado. É coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos em Filosofia Medieval da Universidade Federal do Ceará, onde desenvolve projeto em Filosofia Medieval. Membro do Núcleo de Pesquisa em Filosofia Islâmica e Judaica da Universidade Federal de São Paulo e da Société Internationale pour l'étude de la Philosophie Médiévale. É isso. Um breve currículo, agora eu passo a palavra para a professora. Né? Muitíssimo obrigado, professora Galileia, por ter aceito o nosso convite e ter tido a paciência de esperar até agora. É com você. Galileia, não me escuta? Estou falando, não? Não escuto. Jéssica, socorro. Oi, vocês me escutam? Oi, gente, tá todo mundo Vocês me escutando a escutam? Galileia, só ela que não tá escutando de volta, talvez. Mas aqui tá tudo ok. Eu não sei, não. Eu não escuto nem minha voz de volta. Eu realmente não estou escutando nada. Eu não O sei problema porquê. é lá com o Mas eu equipamento estava dela. ouvindo pelo YouTube. Enfim, né? Já que vocês me escutam, é o que mais importa. Qualquer coisa, a Virgínia me escreve pelo WhatsApp, eu vou ficar olhando aqui. É, Primeiramente, eu gostaria de. Ah, tô conseguindo ver no chat aqui, maravilha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo evento, né? É sempre muito importante a gente estar trabalhando a filosofia antiga, né? Retomando várias discussões. Então, agradecer, né, em nome da Virgínia e do Wilson pelo convite. E eu gostaria, se possível, só me dizer quanto tempo eu tenho aí por escrito, Claro. porque de fato eu não escuto vocês. Eu tô me sentindo solitária. Ok. Muito possivelmente eu não vou usar todo esse tempo, mas vamos lá. Vou tentar. Eu nunca utilizei essa plataforma, tá bom? Então me desculpem qualquer coisa. Ah, eu vou tentar projetar aqui uma tela hum, com. ah, hum, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aí vocês me avisem, por favor, se vocês estão vendo. Eu vou olhar aqui até pelo celular, porque de fato. Vocês estão vendo essa tela?
fala sobre o mal em Plotino, o problema do mal em Plotino, uma análise acerca da virtude. Virginia, você vai ser minha cooperadora e vai mandar pelo WhatsApp qualquer coisa. Bem, então, a gente vai iniciar agora, né, sobre esse trabalho, né, o problema do mal em Plotino, análise acerca da matéria e da virtude, e essa é uma pesquisa que ela iniciou no grupo de estudos de filosofia medieval, do GFIM, do qual eu sou coordenadora, e a Virginia também trabalha junto, também é pesquisadora. E, nesse sentido, vou trazer determinadas questões que se trabalha acerca do mal em Plotino, principalmente aquelas que se apresentam no primeiro tratado das Enéidas. Então, logo de início, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a exposição. Então, logo de início, eu vou... Não passa. Pronto. Ai, Jesus. O negócio saiu. Logo de início, eu vou tentar, então, fazer a exposição aqui da tela novamente. A gente está numa situação bem curiosa, porque realmente eu nunca utilizei isso, gente, perdoe. Vou compartilhar novamente, porque saiu sem querer. Essa daqui. Ok. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, para quem não conhece, né, o Plotino ele é de Licópolis, do Egito, nesse período aí no início do segundo século depois de Cristo. Ele é um filósofo de referência do neoplatonismo, acho que quem conhece não precisa trazer isso, mas sem dúvida ele é a principal figura do neoplatonismo. Porém, as informações biográficas dele, basicamente, nós temos do seu discípulo Porfírio, embora também tenha outros escritos que falam um pouco sobre a biografia dele. A obra principal que foi organizada por Porfírio é as Enéidas, que são são 6 tratados de 9 Enéidas cada um. E as influências deixadas foram principalmente sobre os metafísicos, os místicos, pagãos, judaicos, cristãos, islâmicos e gnósticos. Então a gente vê aí toda uma história da filosofia, principalmente filosofia medieval, que se utilizou bastante das teses plotinianas. Mas nós vamos falar hoje sobre o mal. Só que algumas características do sistema plotiniano é interessante serem mencionadas, como, por exemplo, que em Plotino a gente fala de uma enologia, ou de um sistema enológico, e não de um sistema ontológico, como é mais comum na tradição filosófica. Então, nesse aspecto, eu tenho um uno que ele é anterior ao ser, então por isso que a gente fala que o princípio, né, é um e não ser, como a gente observa no sistema ontológico, seguido do nous, como primeira hipóstase, né, de emanação, e em seguida de emanação não, de processão, existe um grande debate sobre isso, em seguida a alma. Como falei há pouco, enquanto na ontologia o discurso metafísico protológico baseia-se no ser, na enologia, como é o caso de Plotino, o discurso metafísico ao nível protológico versa sobre a unidade, num plano que podemos chamar de meta-ontológico, ou seja, acima do ser. O uno se encontra aí em instância primeira. Mas nós vamos falar hoje sobre o mal, e a primeira conexão que se faz quando trabalha a questão do mal em Plotino é a relação do mal com a matéria. Nesse sentido, principalmente esse assunto é trabalhado de maneira mais evidente no Tratado primeiro, no Tratado 1.8, que se chama sobre os que são os males e de onde provém. Então, nesse momento, nesse tratado, o Plotino apresenta de modo mais abrangente a questão acerca do mal. E a primeira forma que o filósofo discorre acerca do mal é identificando com o não ser. Trata-se de um não ser, nesse sentido, que, por sua vez, identifica na matéria a origem de todos os males. Assim, o mal não decorreria de um acidente da matéria, e sim seria a matéria mesma.
não podendo ser conferida a ele qualquer origem divina, que é uma das questões fundamentais. O mal não pode vir de forma alguma de qualquer divindade, né? Ou de qualquer, enfim, relação com o bem ou o bem supremo. Porém, antes de fazer um desdobramento sobre a origem conferida ao mal, ou qualquer origem divina dele, o filósofo observa como necessário falar sobre a natureza do mal, pois compreendendo qual é a natureza do mal, é possível conhecer a realidade do mal e assim a sua origem. Entretanto, se como Plotino chama a atenção, só conhecemos as coisas por semelhança, o que há em nós que permite o conhecimento da natureza do mal? Em outras palavras, de acordo com Plotino, nós só conhecemos as coisas a depender do nível de semelhança que nós, enquanto indivíduo conhecedor, tem com o objeto conhecido. Se eu posso falar de uma possibilidade de conhecer o mal, eu deveria entender, antes de tudo, ou partir do pressuposto que existe algo em mim que se identifica com essa natureza e, portanto, assim posso conhecê-lo. Isso de um lado. Por outro lado, a gente parte de um pressuposto de que nós conhecemos as coisas pela inteligência e pela alma. Porém, inteligência e alma só conhecem as formas. Nesse sentido, se eu falo de um conhecimento do mal, eu diria imediatamente que o mal seria uma forma. E aí nós entramos em toda uma problemática aí que a gente vai desenrolar ao longo dessa fala. Pois bem, se forma for, o mal teria as mesmas características do bem, porque enquanto forma, toda forma tem ordem, tem medida, tem limite, tem perfeição, e todas essas características são destinadas ou são conferidas ao bem. Logo, seria um absurdo entender o mal como uma forma. Por esta razão, o mal não pode configurar-se entre as formas e, consequentemente, tampouco ser objeto do conhecimento tanto da alma quanto da inteligência. Resulta que só há uma possibilidade de verificar o que é o mal, pela via da oposição, como algo que é contrário ao bem. Isto nos conduz à necessidade de conhecer o bem para assim poder identificar o que seria o mal como seu oposto ou privação. Temos aqui demonstrado a primeira identificação apresentada neste tratado. O mal é compreendido como a ausência de bem. Então, se eu só conheço o bem, para eu conhecer o mal, eu preciso conferir, então, né, assim, imediatamente entender o mal como oposto ao bem. Nesse aspecto, a primeira definição é: o mal é uma privação de bem. Sendo assim, por bem deve-se entender. Deixa eu ver. Acho que o slide passou um pouquinho antes do que deveria passar. Ou ele está indo para outro lado. Pronto. As perguntas que eu estava falando no início, né? O tratado que eu disse, qual a natureza do mal, se é possível conhecer o mal. E por bem a gente entende aquilo do qual todas as coisas dependem e aquilo que desejam todos os seres, tendo como princípio, estando necessitados dele. Sendo assim, o mal não pode encontrar-se entre os seres, porque os seres, como estão dizendo aí, é tudo aquilo que se dirige ao bem. Como uma espécie, então, de não ser, o mal está, de alguma forma... Eu vou, gente, está dando muito problema aqui na exposição dos slides. Então, se vocês me permitem, eu vou parar de expor esses slides. E aí diminui parte do trabalho. Ótimo, maravilha. Paramos de expor os slides, o que é uma pena porque, de algum modo, apareceriam algumas citações que eu acho extremamente interessantes. Mas vamos lá, né? Pois bem, então, citando Plotino, sendo uma espécie de não ser, ele estaria, cito, em alguma das coisas mescladas com o não ser ou que, de algum modo, se associam ao não ser. E aí, fecho citação das Enéidas 1.8 de Plotino. Não podendo ser dito como um não ser absoluto, mas tão somente como algo distinto do ser, o que seria o mal exatamente? Essa dimensão não é compreendida como outra, senão a realidade sensível. Então, o mal estaria dentro dessa perspectiva da realidade sensível. E por isso, relacionada a tudo que implica a realidade sensível.
Se estávamos falando que a forma é tudo aquilo que tem ordem, é tudo aquilo que tem equilíbrio, limite, por aí vai, o mal sendo identificado com a matéria e, portanto, relacionado à realidade sensível, ele tem as características opostas daquilo que estava sendo dito anteriormente. Portanto, o mal seria tudo aquilo sem limite, sem forma, sem estabilidade, insuficiente, carente, insaciável, em penúria absoluta. Ou seja, tudo que for disforme, estável, impreciso, incerto, não é considerado como parte do bem. E da mesma forma, qualquer realidade que possua algum traço dessas características pode ser compreendida como mal, ainda que não absolutamente em si. Observa-se aqui que tudo aquilo que porta uma certa inquietação, exatamente pela falta de exatidão, não deve ser pedido de forma alguma como um bem, certo? Mesmo que o mal não deva ser compreendido como uma substância, porque ele está aí na esfera da negação, como a gente viu, Plotino destaca a necessidade de que se distingua o mal em si, certo? E as coisas que são más devido a ele. Por esta razão, explica que o mal em si seria dotado de todas as características que se apresentam nas coisas ditas má. Em outras palavras, como ausência de limite, de medidas, de estruturas, de forma. Porém, por si mesmo. Isto é, o mal, compreendido de maneira primária ou em si, é totalmente ausente de determinação, de forma, carente de tudo que pode ser conhecido por si e tornando tudo que com ele se envolve de alguma maneira carente, ainda que não absolutamente. Como ele é uma carência, tudo que de algum modo se envolve com o mal, imediatamente está aí relacionado ou se envolve com uma certa carência, certo? Dito nestes termos, o mal não pode ser outro senão a matéria puramente considerada, ou a matéria disforme. Em outras palavras, a matéria não vinculada, não relacionada a qualquer forma. Os corpos, então, uma vez mesclados com a matéria e, portanto, com a indeterminação própria da matéria, se configuram como um mal de segunda ordem, isto é, não correspondem a uma carência total e não deve ser tido de todo mal. Podem ter, inclusive, algum nível de perfeição segundo a sua própria natureza. Em suma, a matéria corresponde à carência de tudo. E agora eu cito a Enéida 1.8 no capítulo 5º, no qual o Plotino diz o seguinte: a matéria nem sequer possui o ser, podendo deste modo fazer parte do bem, senão que seu ser o é só de nome, até o ponto de que se possa dizer com verdade que seu ser é um não ser. Em outras palavras, uma negação. E aí eu fecho a citação. A carência de ser se identifica com a carência do próprio bem. Desta forma, a injustiça, a enfermidade, a indigência, todos são exemplos de males que resultam da carência, da falta de medida, oriunda tanto do excesso quanto da falta. E aí os dois extremos, né? O excesso e a falta. Sendo assim, é possível afirmar que não somos os princípios dos males, porque nós somos corpos e não puramente matéria. Mas que, e aí cito novamente Plotino, que os males são anteriores a nós e que os males se apoderam dos homens, se apoderam deles contra sua vontade. Mas há a maneira de evadir-se dos males. Isso é extremamente fundamental se entender como se distanciar dessa esfera da carência que é identificada como mal em Plotino. Mas, de antemão, é necessário compreender que o mal existe forçosamente como contrário ao bem. Logo, se o bem existe, o mal existe como sua oposição. Entendendo, pois, o bem como substância, como é que eu posso entender o mal, se o bem é uma substância? Seria uma substância contrária? Vamos lá. Em Aristóteles, nas categorias, a gente observa que pode até existir qualidades contrárias entre as substâncias, mas não uma substância contrária à outra. Isso quer dizer que o bem, como uma substância universal, não pode ter o mal como uma antissubstância, uma substância contrária a outra substância. Do ponto de vista categórico, pensando em Aristóteles, isso não seria possível. O que eu posso afirmar, então, é que o mal é uma não substância. E uma vez que exista o bem, como eu já falei, existe o mal. E todas as características próprias do bem estão de maneira contrária no mal.
né? Então, a gente só entende o mal como oposição. Logo, a substancialidade de um está em oposição absolutamente à insubstancialidade do outro. São polos opostos, estando a matéria no grau zero de bondade. A oposição, assim, não confere, portanto, a qualidades diferentes, porque o que não é substância não tem qualidade alguma. Logo, mal não pode ser dito qualquer qualidade, a não ser do ponto de vista de entendimento como oposição às qualidades que se apresentam no bem. Diante disso, cabe o questionamento: como conhecer o que não é uma substância? E ainda assim, é possível conhecer a matéria em vista do seu status de carência? A gente pode conhecer o que é uma negação absoluta e, portanto, conhecer esse grau zero que se representa na matéria? Tendo em vista a sua carência, só podemos afirmar que ela, né, a matéria, de maneira absoluta, não pode ser conhecida. Afinal, não é uma substância. E, como dito anteriormente, tampouco configura como objeto de nossa inteligência, porque nossa inteligência e a alma só conhecem as formas. O conhecimento dessa realidade se dá, como elucida Plotino, por meio de uma analogia. E aí eu faço a citação muito interessante que o Plotino tem, igualmente nesse tratado primeiro. Ele diz o seguinte: o olho se distancia da luz a fim de ver a treva sem vê-la. O ato de abandonar a luz é para ver a treva, mas tampouco pode vê-la, pois só vê algo de luz. Assim também a inteligência, deixando dentro de si sua própria luz e como saindo de si mesma e aproximando-se do que não é seu próprio objeto, ao não trazer consigo sua própria luz, experimenta algo contrário ao seu ser, a fim de ver o que lhe é contrário. Então, do mesmo modo que se a gente fez citação, do mesmo modo que se a gente buscasse ver a escuridão, a gente só não vê, né? Porque a gente precisa de luz para ver, do mesmo modo seria em relação à matéria. Como a gente não consegue acessar a carência absoluta, alcançar, a gente igualmente não teria como acessar devido à impossibilidade da carência ser conhecida ou ser acessada. Logo, tem-se que, se o universo existe, existem contrários. Existe o bem e o mal como oposto ao bem. Existe a forma e a matéria. E esta, a matéria enquanto tal, nem desaparece nem é criada, não sendo desta maneira de origem divina. Absolutamente eu posso compreender a matéria como criação e, portanto, como criação divina nesse sentido. Acontece que a razão, uma vez envolvida com a indeterminação própria da matéria, se corrompe. Então, assim, a gente tem, vamos dizer, o que seria a experiência, né, ou um certo entendimento do que é o mal pela nossa própria natureza, que é mesclada com a matéria, nossa própria natureza quanto corpo. E aí eu cito novamente: porque a matéria, tornando-se senhora da imagem que se reflete nela, a corrompe e a destrói, aplicando sua própria natureza, que é contrária a esta imagem, até conseguir que a forma seja dela e não já de si mesma. Se, pois, o corpo é a causa dos males, também por esse conceito, a matéria será a causa dos males. Fecha citação. Deste modo, aqueles que se envolveram com esta falta de medida, com a ausência de limites, que é próprio da matéria, são compreendidos como mal, ainda que secundariamente. Quando eu digo secundariamente, significa que não é o mal em si, mas que possui alguma relação com o mal pela relação com a matéria. E assim, essa relação seria, dita por Plotino, acidentalmente ou por semelhança, né? Não da natureza da própria realidade. Até porque o mal não tem uma natureza, como nós vimos, não tem sequer uma substância, ou é uma negação da substância. Ponderando sobre a realidade da alma no que concerne ao mal, Plotino destaca que a alma humana, e aí agora eu quero fazer uma outra relação, que é a relação da alma com a matéria, para a gente entender como é que funciona essa experiência, né, esse, de algum modo, envolvimento com essa realidade, que é uma privação. Plotino destaca que a alma humana se apresenta como uma realidade que transita entre dois polos, o bem e o mal. É a parte irracional da alma que possibilita a relação com uma indeterminação, que é própria dessa defecção. Uma vez que a alma humana se mescla com o corpo dotado de matéria, ela é impedida de ver para além das paixões, distanciando-se de sua essência, estando sujeita ao devir, que é próprio da matéria.
né? O devir, a mudança, o desequilíbrio, aquilo que nós falamos anteriormente, isso tudo é vinculado à matéria. Nesse aspecto, embora a matéria seja incapaz de causar dano à alma racional, ela impede... Só um minuto. Desculpa. Ela impede, de algum modo, que a alma se relacione com sua verdadeira essência. O mal, portanto, não é da alma, porque a alma é bem, é boniforme, como Plotino chama a atenção várias vezes. É vida em razão de seu próprio ser, não podendo ser o mal primário uma realidade presente nela, porque não está ausente dela o bem. A alma seria plenamente, nesse sentido, um bem dentro dessa relação, quando ela não está envolvida com a matéria. Agora eu cito novamente, no momento em que Plotino diz: o bem para a alma estará na sua essência, ao passo que o mal lhe será um acidente. E aí voltamos ao que falamos, nesse aspecto, em relação ao vínculo da alma com qualquer carência, é puramente acidental e não faz parte de modo algum da essência da alma. Apesar de boniforme, Plotino alerta para a possibilidade de uma debilidade da alma, algo que não ocorre quando ela está completamente separada da matéria. Afinal, uma vez não mesclada com a matéria, a alma é pura, está à parte, não formando com a matéria um composto como se encontrasse nela um substrato. No entanto, aquela alma que se encontra na presença de algo que lhe é alheio sofre uma queda pela presença da matéria, tendo suas potências não totalmente presentes ou ativas. Esse é um ponto fundamental. Tem-se, então, a debilidade da alma, quando ela, de algum modo, não consegue ser completamente, né, aquilo que a identifica ou ser puramente sua essência. Isto ocorre quando, eu cito Plotino, a matéria metendo-se por debaixo, e isso é muito interessante, essa imagem que ele traz, né? A matéria se põe por debaixo da alma e se ilumina. Se a gente pensar a alma como uma luz, a matéria aí se coloca sob essa luz e de algum modo se relaciona com essa luz que ela está, né, aí se colocando sob, né? Contudo, não pode captar a quem a ilumina. Quem a ilumina não a suporta, ainda que esteja presente, porque não a vê devido sua defeituosidade, mas pela mescla torna sombreada a iluminação e a luz, vinda de lá e se enfraquece, proporcionando à alma a oportunidade de encarnar-se e a causa do que venha a ela. Afinal, não teria vindo a quem não estivesse ali presente. Fecho citação. Então, a imagem que a gente tem é a alma pensando como uma luz, a matéria chega e se coloca aí sob essa luz, e o que a gente tem é o resultado de uma luz sombreada pela realidade da matéria. Então, a luz, enquanto tal, ela não é enfraquecida, mas nessa relação ela se torna menos plena enquanto luz, né? Ela se torna sombreada dentro das próprias palavras de Plotino. Logo, a matéria impede a alma de estar presente por inteiro, toma parte de seu lugar. Por esta razão, Plotino afirma que a matéria é, portanto, causa da debilidade e causa do vício da alma. É o mal primário, o mal que deve ser evitado, pois o bem deve ser o foco do desejo da alma. Sem a matéria, não haveria os apetites, nem temores, nem as inverdades, as opiniões falsas e tudo aquilo que ocorre somente quando a alma deixa de ser pura e se mexe com essa realidade incerta, né, da matéria. Mas de onde é que veio a matéria se ela não é criada, como foi dito anteriormente, e, portanto, não tem origem divina? Nesse aspecto, para responder essa pergunta, o Plotino traz novamente a afirmação de que a matéria seria tão somente compreendida como uma carência, como resultado de uma oposição ao bem. E, como pode ser visto, a alma é apresentada como tendo sua existência no ponto final do sistema de processão, não sendo, por esta razão, quem engendra. A alma está no último nível daquela processão lá que nós falamos no início, né, do uno, nous, a alma. Então, a gente não pode dizer que a alma seria quem engendrasse a matéria. A matéria já estaria lá
independente dessa relação com a alma. E, portanto, a matéria estaria sempre presente como negação. O que pode acontecer, como observamos na Eneada 3, e agora eu já saio da Eneada 1, como eu estava falando anteriormente, para falar como é que se dá essa relação da alma com a matéria. Se na alma, a plena, perfeita, né, como é que ela pode ter esse envolvimento com essa matéria? Plotino levanta exatamente essa possibilidade de que a alma particular, ao buscar iluminar-se, e aí eu cito, ela se dirige ao que lhe é anterior, porque se encontra com o ser, e quando ela realiza esse movimento, ela observa aquilo que é posterior a ela e se dirige ao não ser, adentrando-se na oquidade do não ser e tornando-se indeterminado. Então, ela observa a realidade anterior e, ao mesmo tempo, aquilo que lhe vem posterior, aquilo que tem posterior a ela. Não diria que vem posterior, porque pareceria que a matéria aí vem da alma e a gente já eliminou essa possibilidade. Mas esse debruçar-se, como ele diz, esse adentrar-se nessa oquidade de não ser, ela acaba se tornando um pouco indeterminada, como é a matéria, essa realidade indeterminada por princípio. A razão desse envolvimento seria uma paixão por querer particularizar-se, separando-se da alma universal. E a matéria, a gente tem sempre que lembrar que ela é princípio de particularização, né? Ou de individuação. Se é assim, poderia compreender que a origem do primeiro mal da alma é anterior à presença da matéria. Estaria em sua ousadia em querer ser de si mesma, fazendo-se distinta e distinguindo-se, e, portanto, distanciando-se do seu próprio princípio supremo. Isso é o que Plotino já levanta no livro 5º, essa possível razão da alma debruçar-se, né, ao adentrar-se na esfera da matéria. Com isto, a alma se afasta de sua unidade primeira, volta-se para a multiplicidade, dando dessa forma origem ao tempo e ao mundo sensível. Ao fragmentar-se, ruma ao particular, e como fruto de um impulso natural, tendo em vista que no sistema de processão cada realidade dá origem, né, procede, né, engendra a subsequente, a alma universal originaria as almas particulares. E uma explicação muito boa sobre isso a gente encontra no livro de Cícero, do professor Cícero, que se titula Para Compreender Plotino e Próclo, como se daria esse impulso da alma em direção dessa realidade da matéria. Esta, por sua vez, e em um movimento semelhante, seguiria para a animação dos corpos, como esclarece Plotino. E aí eu cito Plotino com as seguintes palavras: as almas não vêm nem voluntariamente, nem enviadas. Ao menos sua voluntariedade não é tal que supõe uma eleição prévia, senão como a quem salta espontaneamente ou como a quem, sem reflexão, se sente movido no desejo natural de matrimônio. E aí é uma citação da Eneada 4, de Plotino, ok? Então, se acontece esse movimento, a gente tem que pensar no movimento contrário, né? Se acontece esse movimento da alma em busca da matéria, dentro desses termos de que ela se debruça, né, sobre essa realidade material, como é que ela deixa essa indeterminação própria da matéria e se distancia o mal e, portanto, deixa de lado suas paixões, né, ou de alguma forma abandona todo esse equilíbrio que pode ser gerado pelos afetos e daí pela matéria, por sua vez, e voltar-se para a realidade plenamente boa e iluminada da qual ela é originária. Nesse momento é onde entra em cena o papel das virtudes. Ou seja, tendo em vista o que é o mal e a relação da alma com essa realidade que a diminui, compreende-se que o melhor a fazer, né, o melhor que a alma tem a fazer é distanciar-se do mal e desprezar-se as coisas deste mundo. Quer dizer, o desejável seria que a alma se libertasse deste mundo e seguisse para o cosmo inteligível que é sua morada primeira. Trata-se de uma renúncia do mundo sensível por um bem maior. Do contrário, estaria admitindo que o materialismo se configuraria como uma realidade mais perfeita do que aquela e, portanto, mais desejável. Não pode-se esquecer ainda que a matéria é tida como um obstáculo para a ascensão da razão. Até aí, a questão das paixões novamente.
e, portanto, dificilmente envolvido com esse envolvimento com a matéria, a gente tem a possibilidade, os corpos têm a possibilidade de voltar-se para o bem. Desta forma, a atividade da saída da multiplicidade rumo à unidade, que é o que se busca, se configura como a renúncia dos bens deste mundo, renúncia dessa realidade material. Para tanto, o exercício da virtude contribui ao processo de sair desta pálida imagem em busca do que é harmoniosamente constituído. Para esta saída, Plotino não aponta para qualquer outra necessidade de graça, né, ou mesmo de uma assistência divina, qualquer necessidade de uma interferência a outra, senão duas vias fundamentais, que seria a via lógica, certo? A dialética irracional, que ela é acessível a todos, e uma outra via que é a via mística, que é uma realidade para poucos, ou aqueles que ou aos que se empenham em eliminar tudo que é impróprio à unidade. Então, são esses dois caminhos fundamentais que o Plotino aponta. Nessa intenção de distanciamento deste mundo, a ação humana deve consistir em um retorno para si, um domínio das paixões, numa redescoberta do estado originário da alma. A prática da virtude, neste caso, contribui para que o indivíduo recorde da sua natureza anterior e tente, com a virtude, assemelhar-se a ela. E aí eu cito Plotino quando diz: não há necessidade de que também lá exista a virtude, uma vez que somos nós que nos assemelhamos pela virtude. A virtude, então, ela se enquadra como um caminho a essa realidade. E não é a realidade enquanto tal, essa realidade assim, suprema, né, boniforme por si mesmo. Reconhecendo que deve ser verdadeiramente desejado, deixando para trás tudo que apraz somente ao corpo, e assim subjugando o mal. Pela virtude, eu faço esse processo de distanciamento. Seguindo na mesma ordem de pensamento, Plotino recorda que a injustiça, a feiura e as enfermidades são todas sinônimos de desequilíbrio, de desordem e, portanto, de privação. Confirmando isto, pode afirmar que o mal é anterior a nós e às nossas ações e, portanto, não desaparece. Existe não entre os deuses, mas na realidade de cá, onde não há regularidade, ordem ou justiça plena. Por isto, é preciso que a alma realize a fuga deste mundo. Para tanto, é mister distanciar-se dos vícios e suas sequelas, em ser justo, piedoso, com a ajuda da sabedoria. Uma vez que o mal não desaparece, a única forma de afastar-se dele é adquirindo a virtude e separando-se do corpo, o que resulta em separar-se também, ou substancialmente, ou não substancialmente, tendo visto que a matéria não é substância, essa separação da matéria é fundamental. Trata-se da mesma concepção platônica de um exercício de morte, quer dizer, está na realidade sensível, mas em vista do inteligível. Essa separação. Nessa prática em busca do distanciamento das coisas deste mundo, desta realidade regular, desequilibrada e plena de desordem, é por conseguinte do mal que Plotino chama a atenção o papel das virtudes cívicas. Elas contribuem para que sejam impostos limites à nossa vida, tornando-nos melhores e nos livrando das falsas opiniões, em vista de alcançar o divino. Então, as virtudes cívicas, elas configuram aí como fundamentais dentro desse aspecto da busca pelo distanciamento aí do mal. Trata-se de uma ajuda por pôr em ordem o que está desequilibrado e assim permitir o acesso ao inteligível. A virtude cívica atuaria, então, como uma espécie de limite à alma no horizonte da realidade sensível, auxiliando no processo de purificação para que possa assemelhar-se ao inteligível, permitindo a assimilação do divino. Nesse aspecto, as virtudes cívicas, e ele tem uma parte do primeiro tratado que se destina a trabalhar bastante o que diz respeito a essas virtudes cívicas, o Plotino afirma que, enquanto são medidas impostas à alma com a matéria, são semelhantes à medida transcendente e guardam o resquício do mais exímio de lá. Então, de alguma forma, essas virtudes elas nos ajudam a recobrar essa ordem. E, portanto, recobrando essa ordem, a gente se distancia dessa desordem que faz parte dessa realidade compreendida como mal e assim identificado com a matéria.
Nesse aspecto, seguindo nessa mesma linha de entendimento acerca do mal, o vício, que pode ser compreendido como uma espécie de mal, deve ser conhecido para, então, ser evitado como aquilo que é oposto à virtude. E a virtude aí compreendida como o caminho a esse bem. Compreende-se o que é o vício como quem, pela parte presente, consegue conceder a parte ausente, novamente pela carência. É, portanto, uma bondade imperfeita que, não sendo bondade completa, carece de medida, de determinação e de ordem. Corresponde, pois, a um impedimento para a alma e, em certa medida, uma causa do mal, embora não possa ser tido como mal por si mesmo. E, tal como a virtude não é por si mesmo um bem, mas corrobora para este, o vício não é um mal por ele mesmo. E aí cito novamente o Plotino, voltando aí para a primeira Enéida, ele afirma, portanto, assim como quem sobe a partir da virtude se encontra com a beleza e o bem, assim também quem baixa a partir do vício se encontra com o mal em si. Fecha a citação. Neste processo, a alma decresce em uma esfera de dessemelhança ao que é, trocando sua natureza por outra, não podendo sequer dizer que tem maldade, porque já se identificou com outra realidade. Então, a maldade não vai fazer parte da alma. Agora, a alma deixa de ser a alma enquanto tal dentro desse envolvimento com a matéria. Isso é outra particularidade muito interessante da gente observar em Plotino. Agora, seria só matéria por ter morrido, a alma por tornar-se incapaz de qualquer ação no corpo. Para concluir, a gente deixa aqui, né, considerando do que foi dito, que o exercício da virtude, embora não tenha o poder de anular as paixões, enquanto tais, e com elas todo o desequilíbrio e mal provocados, ao menos pode expurgar seus efeitos de forma que se tornem inofensivos, não perturbando a contemplação, que é fundamental para esse retorno à unidade. Neste sentido, resulta que a atividade da virtude se converte em necessária para que esse ordenamento fundamental para a alma ele seja restabelecido e a contemplação da unidade não seja comprometida. É um esforço quase de educação da vontade, como uma preparação que se resulta na fuga deste mundo. Assim, no momento em que a alma atinge o seu fim, a atividade da virtude se torna inútil, abrindo espaço para outra experiência que se encontra para além do sensível. A virtude busca assemelhar-se a esta ordem que configura o bem, não se dando o inverso do mesmo modo. Pode-se verificar, assim, em Plotino, no que respeita à questão do mal, que existe aí uma estreita relação entre a filosofia e uma purificação ética, como é próprio já do pensamento tardo-antigo, a gente encontra aí igualmente quando se reflete acerca do mal em Plotino. Então, assim, eu finalizo, sinto muito não ter sido possível a apresentação, né, dos slides, porque ele estava organizado todas essas citações que eu acabei falando aqui, sem ser possível que vocês visualizassem, mas eu espero que tenha sido compreensível e termino por aqui. Muito agradecida pela atenção e agora passo a palavra para Virginia e Wilson. Olá, estão me ouvindo? Eu não sei mais colocar aqui a minha câmera, mas pelo menos dá para fazer as perguntas que eu anotei para a professora Galileia, né? Então, a gente vai dar 20 minutos, né, no máximo, né, para as perguntas. Eu anotei as perguntas que foram lançadas no chat, professora Galileia, e aí vou fazer uma pergunta, a senhora responde, e assim vai até completar o tempo. O que a senhora acha? Tudo bem? Galileia, está me ouvindo? Wilson, eu acho que ela não está conseguindo ouvir. Então, tu anota as perguntas aqui no chat e ela vai ler e consegue responder, tá certo? Ok. Tu pode ler as mensagens e a gente vai colocando no chat e assim ela consegue responder, tá? Ok, então eu vou começar com a primeira pergunta, que foi da Keila Jacóbio.
né? Eu vou pegar aqui a pergunta, vou anotar no chat e vou ler também. Né? Então, a primeira pergunta da Keila, ela diz o seguinte, né? Eu anotei, ela diz o seguinte: bem, ver ser o uno ou o mal é também uma transcendência do uno, né? O bem vem a ser o uno ou o mal é também uma transcendência do Essa uno? foi a Acho que é primeira isso, pergunta. né? É a primeira pergunta. Ver ser o uno ou o mal é também uma transcendência do uno. Se eu entendi bem, pensar o mal como transcendência no uno não é possível, né? O mal, vamos lá, o uno é uma perfeição, o mal é a plena imperfeição. Eu não posso pensar dentro dessa perspectiva que essa realidade ela advém do uno. E aí todas aquelas características, como foi dito, a própria unidade, né? A própria unidade plena, que corresponde a uno, unidade que é inclusive anterior ao ser, ela não pode estar presente de forma alguma em uma realidade que compreendida como matéria. Matéria é a realidade da pura multiplicidade. Então, não, como foi dito, e o Plotino traz isso muito, muito fortemente, firmemente, a gente tem aí uma não substância, né? Uma negação. E, portanto, sendo uma negação e sendo uma carência plena, não pode se identificar com o uno, que de forma alguma é carência, né? É plenitude. Espero ter respondido. Ah, então, essa realidade do... Inclusive, teve eu participei de uma mesa, um debate muito rico com o professor Nilo, da UFCA, fazendo exatamente essa relação com a questão do mal em Agostinho. E a gente observa, assim, essa identificação já em Plotino, o mal como uma carência. A diferença, veja só, é que em Agostinho eu tenho o mal como uma carência do ser, não é isso? Porque a gente fala de uma ontologia em Agostinho, uma ontologia no sistema criacionista, que é o sistema judaico-cristão. Em Plotino, não é uma ausência da unidade plena, né? Uma oposição e, portanto, carência de tudo a partir desse entendimento do que vem antes do ser, que é o uno. Pronto. Sabe que era outra pergunta. Então, é isso. Então, se Agostinho herdou, aí é novamente um debate sobre pensar quais são as leituras, né, fundamentais de Agostinho dentro desse aspecto. Mas, como a gente viu logo no início, o platonismo teve uma grande influência tanto entre os cristãos, né, na filosofia cristã, como judaica, como islâmica também. Ótimo, Hugo. Vamos lá, voltando. Plotino identifica o mal como a matéria. Logo, dentro desse sentido, a gente tem que carência absoluta tanto pode ser identificação do mal como da matéria, porque mal, aí nesses tratados que eu mencionei, é identificado como matéria. E aí todo que é desordem, desequilíbrio, tudo aquilo que de forma alguma pode ser compreendido como bem, aí se remete à matéria disforme, que é a forma que atribui ordem, equilíbrio e por aí. Peraí. Mas há uma... Deixa eu mostrar de texto. Ótima pergunta. O que a gente... Nossa, eu precisaria explicar o sistema enológico até para dizer sobre essa questão de que a alma está distante do uno, porque não é, de forma alguma, um sistema de distanciamento. A gente tem uma processão. Infelizmente, no slide não deu certo, mas eu coloquei uma imagem
aqui para simbolizar um pouco o que significa essa processão, porque tudo está nessa unidade. Então, a alma, ela pode se dizer como menos totalidade do que a realidade do Uno, que é totalidade plena. Mas não existe um distanciamento, como se o Uno estivesse aqui em um lugar e a alma em um lugar que vai distante dele. Então, ela não é corruptível enquanto tal, porque ela se encontra, quando não mesclada com a matéria, na esfera inteligível, é na dimensão inteligível. E é na dimensão material onde eu observo a corrupção, a temporalidade, né? Como é que eu posso dizer? A efemeridade das coisas, o fato de ser, enfim, corruptível no sentido de degradável, tudo isso não faz parte da realidade inteligível. Então, ainda que não plena, como a realidade do Uno é plena em si, a alma ela não é corruptível nesses termos. Somente o envolvimento dela com o envolvimento, que também é um envolvimento muito interessante de ser observado, como foi dito pela própria analogia que o Plotino traz, é a matéria que se coloca sob a luz da alma. O resultado deste composto, que não é uma mescla enquanto tal, é que eu posso falar de uma certa corrupção. E aí a alma pode sofrer, né, ou não poder exercer todas as suas potências enquanto tal, porque ela está sombreada aí pela existência da matéria. Mas, novamente, essa é uma ótima pergunta, mas para se entender seria muito importante compreender esse sistema enológico que eu falei muito rapidamente lá no início. Não, a matéria não possui partícula do Uno. Não, não. Porque, olha só, como a matéria não pode fazer parte do Uno, porque, voltando, ela absolutamente ela é negação. Ela é carência enquanto tal. Ela não pode fazer parte e nem tanto que como foi dito várias vezes, e Plotino faz questão de dizer isso várias vezes, a gente não compreende sequer a natureza da matéria enquanto tal. A gente compreende logicamente como oposição, como contrário, né? Mas compreender essa própria realidade não tem como compreender a realidade da matéria em si, e, portanto, do mal em si. Porque exatamente é privação, eu não tenho como conhecer a carência. Volto novamente a utilizar os próprios exemplos do Plotino, porque o Plotino é ótimo em exemplos. Eu não tenho como ver a escuridão, porque quando estou na escuridão eu não enxergo. Então, eu posso dizer que a escuridão existe, ou eu posso dizer que eu entendo a escuridão pela ausência plena de luz, porque eu não tenho como experienciá-la, né? Eu tenho como aprendê-la logicamente. Contempla a imortalidade, que é a imortalidade. Se eu falo a mortalidade, ela só existe nas realidades corpóreas e, portanto, nas realidades que têm aí a presença da matéria. A contemplação da imortalidade, ou do que não perece, né, acho que seria mais adequado dizer assim, seria a contemplação das realidades inteligíveis, né, essa contemplação daquilo que não tem envolvimento com a matéria. E a contemplação ela é fundamental, porque esse distanciamento, né, uma das vias desse distanciamento dessa realidade material em busca daquilo que de fato é pleno, né? E portanto não passa por essas corrupções que é próprio da matéria e da realidade sensível. Enéadas. Eu precisaria me levantar para pegar aqui. Mas as Enéadas, que são, como eu falei no início, elas foram organizadas por Porfírio, mas são escritos de Plotino. E aí, mas a gente não é matéria também? Muito bem, também. Por isso não somos perfeitos. Por isso que somos corruptíveis, por isso que temos paixões. As paixões não é própria da alma. As paixões são
próprias da matéria. Por isso somos tão desequilibrados e desequilibradas, porque também temos essa realidade da desordem como parte constituinte do nosso corpo, né? Da nossa realidade corpórea. Vamos lá, Kivna, sobre o suicídio. Não posso pensar, embora tenha uma parte que ele trata, eu queria pegar o texto dele, mas enfim, sobre essa dimensão, né, da vida e do que seria a morte dentro desse sentido de possível separação da alma com o corpo. Acontece que a morte não necessariamente significa a separação da alma com o corpo. Porque eu posso muito bem não estar vivo, porém ainda minha alma está envolvida com a realidade material. Então, o que é que nós temos? Existe uma necessidade, ainda em vida, né, de eu realizar esse exercício de contemplação e, portanto, esse exercício de elevação da minha alma ao que realmente é perfeito, a perfeição, e distanciamento dessa matéria. Porque tirar a vida de si mesmo não garante que eu vá voltar para a unidade, para a plenitude. E veja, a realização do suicídio, ela é decorrente de paixões, né? Dessas paixões, de um certo desequilíbrio emocional, ou, enfim, de várias afecções que podem aí ser elencadas. E todas essas afecções dizem respeito a um desequilíbrio, né? Essas paixões que estão relacionadas à matéria. Então, de modo algum, eu posso entender essa prática como uma libertação da alma, porque não? Porque eu tenho novamente aí um vínculo, né? Passional e, portanto, um desequilíbrio decorrente dessa relação com a matéria. Acho que parou, né? Sim, vamos encerrar por agora, já deu o tempo, né? Acho que a professora Galileia ainda não consegue me ouvir, imagino, e a gente vai dar a sequência, né, à professora Suelen Pereira, né? Jéssica, você pode... Pronto, a Jéssica fez isso. Muito obrigado, Jéssica. Olá, professora Suelen Pereira. Vamos dar agora a palavra para a senhora. Antes, eu gostaria apenas de fazer uma pequena apresentação, tá certo? Então... É isso. Muito agradecida pelas contribuições. Espero que tenha ficado claro. Desculpa. E até uma próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. E vamos agora ouvir a Suelen saindo daqui. Vou escutar a Suelen. Até mais. Desculpa. É porque está bem complicado. Mas, Suelen, você está me ouvindo? Então, sim. Vocês conseguem me ouvir, Wilson? Sim, consigo ouvir. Antes de te dar a palavra, eu vou fazer uma pequena apresentação, tá certo? Pois bem, né, a professora Suelen Pereira da Cunha, ela é professora do Instituto Federal do Ceará, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, onde desenvolve o projeto de pesquisa intitulado A Possibilidade do Conhecimento na Filosofia Procliana, mestre em Filosofia pela UFC e graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Atua como pesquisadora no grupo de estudo de pesquisa, né, em Filosofia Medieval, do GFIM, desde outubro de 2011, e é membro do grupo de pesquisa de tradução e recepção dos clássicos da Universidade Federal do Ceará. É isso. Professora Suelen, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a paciência de ter esperado até agora, né? Você tem 40 minutos para apresentar, no máximo, e, na sequência, a gente abre para as perguntas. É contigo. Perfeito. Wilson, antes, só me dá um feedback se vocês conseguem visualizar pelo menos alguma coisa da projeção.
Sim, dá para ver. Ah, pronto. Vou ver se eu coloco aqui a tela inteira. Ah, ótimo. Então, Não como consegui. Tudo bem, fica assim, acho que dá certo. Sem muitos problemas. O título da minha apresentação é A Questão do Mal e Suas Implicações na Filosofia Procleana. Né? Nesse sentido, eu vou tratar basicamente, né, muito semelhante do que Galileia tratou, mas o meu foco é não ir muito para as questões das virtudes e dos vícios, né, que aí já iria outra parte, mas de algumas implicações sobre pensar o mal, né, nesse pensador neoplatônico do século V depois de Cristo, e aqui eu tenho uma rápida apresentação de Próclo, e aí eu achei bem interessante, assim, a galera ter apresentado antes de mim, porque mesmo que Próclo, né, e Plotino, ambos sejam neoplatônicos, e Próclo bebe muito, né, do próprio pensamento plotiniano, existem umas diferenças que são fundamentais. E aí, dentre essas diferenças, a gente tem, por exemplo, a própria questão da matéria, né, que a matéria ela é percebida de um outro modo no pensamento procleano do que é colocado por Plotino. Mas só para dar uma contextualizada rápida aqui, no quem é Próclo, né, em geral, nós temos que ele é do século V, da Era Comum, né, nasceu em 412, vai até 485, portanto, ele é um tardo antigo. E aí isso é bem curioso, esses marcos temporais, né, porque se você observar, ele é contemporâneo de Agostinho. Né? A gente viu que algumas pessoas perguntaram sobre a influência de Plotino em Agostinho. E no caso específico de Próclo, ele é um contemporâneo um pouco posterior. E aí, nesse sentido, tem uma data que é particularmente marcante, que é a data de 430. 430 é a data de morte de Agostinho e, ao mesmo tempo, é a data em que Próclo chega à cidade de Atenas. O que quer dizer que nós temos aí, né, duas formas de pensamento que bebem da mesma fonte, né, o neoplatonismo plotiniano e pós-plotiniano, mas Agostinho parte para uma tendência cristã e Próclo ainda para uma tendência, né, especulativa teúrgica e, portanto, por uma tendência pagã. Então, nós temos esse Próclo, que é um neoplatônico, que tem na sua estrutura a mesma estrutura de pensamento, né, de Plotino, seu sistema base, né, a gente poderia dizer, não, Próclo ele pega o esqueleto de Plotino e aí faz algumas modificações de uma forma bem grosseira, isso poderia ser dito, porque, como eu falei, existem umas diferenças que é importante pensar. Mas como pós-plotiniano, ele parte para uma tendência que alguns pensadores, né, denominam como uma especulativa teúrgica. Né? Então, para vocês terem uma ideia, Plotino ele é entendido como uma tendência puramente especulativa, enquanto Próclo parte também para um aspecto religioso, um aspecto teúrgico, em que ele vai introduzir nos seus sistemas alguns deuses, heróis, né, da mitologia, os oráculos caldeus. Então, existe uma série de elementos, não só da filosofia, mas também do aspecto religioso que está no pensamento de Próclo e que se faz fundamental. Próclo ele foi o último diadoco da escola de Atenas, né, o último professor de renome, né, teve um depois dele, mas aí houve um decreto em que, em 529, a escola de Atenas foi fechada, né? Não só a escola de Atenas, mas qualquer atividade que tivesse uma orientação pagã. Então, as pessoas da escola, né, da academia, da escola de Atenas, elas fogem para a Pérsia nesse período, né, e é porque, né, há um fechamento para essa tendência pagã. Então, esses elementos biográficos do pensamento de Próclo que trazem, né, elementos da sua vertente do conflito político da época, né, em comparação, por exemplo, com o próprio desenvolvimento do pensamento plotiniano, ele traz alguns elementos bem interessantes. Eu estou vendo aqui, me parece que o meu Jamboard está indo atrasado para vocês. Atualizou aqui. Pronto. E aí nós entramos na questão da natureza do mal e onde ela se encontra. Essa apresentação ela é baseada na obra Tria Opúscula. Né? Essa obra ela é composta basicamente de 3 textos, tá?
sobre a providência, o destino e o mal, que é, né, 10 questões sobre a providência, carta Teodósio, e sobre a existência do mal. O foco dela, da apresentação, está sobre a existência do mal, tá? Mas antes de chegarmos lá, existe um contraponto que é necessário fazer, que é essa contraposição entre providência, tá, e o mal. A própria providência e o mal, como foi colocada, e aí é muito bem perguntado, né, por algumas pessoas durante a apresentação da Galileia, essa ideia, ora, se a matéria ela não advém do uno, né, ela é um exterior ao uno. Isso para Próclo é absurdo, tá? E aí a gente vê já pelo próprio sistema. Para Próclo, essa ideia de que há o uno, há aquilo que advém do uno, de algum modo, e há um ser que não faz parte desse uno, para ele é absurdo, porque já entraria no âmbito da multiplicidade. A existência, o primeiro princípio, já não seria primeiro, né? A ideia do primeiro, que não é o primeiro, porque tem algo que, não vou dizer que rivaliza, mas que existe além dele. Para Próclo, isso não dá, ele tece uma argumentação no livro Elementos de Teologia, basicamente na proposição 22, onde é dito: tudo que existe primariamente e originalmente em cada ordem é uma unidade e não dois ou mais que dois, mas somente um. Então, a partir daí, vocês já podem ter uma noção de que, para Próclo, né, é preciso que haja uma causa dos seres, tá? E essa causa, essas relações causais, elas são evidentes. São evidentes por quê? Porque há conhecimento. E o conhecimento só se dá pelo conhecimento das causas. Então, segundo ele, se houvessem, né, se as causas fossem ao infinito, não é possível porque o conhecimento demonstra que não. As causas circulares também não é possível, porque uma causa, um ser seria causa e efeito de si mesmo, né, através do âmbito circular. E se houvesse dois princípios, também não é possível, tá? Porque o princípio, por definição, ele precisa ser um. E na medida em que há dois, né, ou um se sobrepõe ao outro, ou eles estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, é preciso haver um terceiro que está sobre ele e que dá origem aos dois. Isso, automaticamente, né, dentro dessa argumentação, dá embasamento para que se diga que o primeiro princípio é um, tá? Esse primeiro princípio é um. E aí a gente entra, de fato, no sistema procleano e que vai nos dar essa noção geral de como as coisas ocorrem e quais são os elementos para a gente pensar o mal, né, de forma propriamente dita. Então, nós temos que, como a Galileia já adiantou, tá? E aí essas partes eu não vou me ater muito, porque já foi apresentado para ela, por ela nós temos uma processão que é vertical, mas também uma processão horizontal. Por que eu fiz questão de frisar isso aqui na apresentação? Se trata de uma processão vertical, porque também é uma processão horizontal, tá? Em um outro sistema, sob a perspectiva da processão horizontal, essas rênadas, elas estariam aqui, do lado do uno. Tá? E o uno estaria aqui, abaixo da primeira rênadas, mas também teria uma série, e assim por diante. Nisso, nós observamos que, do uno no sistema procleano, e aí já ocorre a primeira diferença entre o sistema plotiniano, porque em Plotino nós temos uno, tá, o nous, as almas, e a realidade corpórea, né, sensível, e posteriormente uma matéria. Em Próclo nós temos uma introdução de dois elementos, as arcais, os princípios, que são basicamente dois, peras e apeiron, tá, finito, infinito, determinado e indeterminado, a tradução para esses termos, peras e apeiron. Cada um desses termos, tá, limite e ilimitado, eles são os elementos responsáveis por dar existência a tudo que existe depois do uno. Dentre eles, nós temos as próprias rênadas, que são unidades unificadoras ou divindades, né? Após as rênadas, temos o nous, né? O intelecto, que é dividido também em três elementos, ser, vida e intelecto. A alma psíquica, que aí, a hipóstase psique, que existem vários, né, vertentes, vários tipos de alma, mas nós nos ateremos nas almas particulares.
A corporeidade, e aí é interessante, porque geralmente quando a gente entra nesse âmbito aqui, nós unimos tudo, né? Geralmente a gente se fala da sensibilidade e esquece as subdivisões. Aqui, em especial, eu dividi entre seres corpóreos e a matéria, tá? Mas o que nos é importante, né? Que essa processão, essa saída da unidade em direção à multiplicidade, porque aqui acontece, de algum modo, uma multiplicação, mas aí a gente faz muitas aspas por conta disso, isso se dá pela lei da semelhança, né? Existem pelo menos 2 leis gerais que regem essa saída da unidade em direção à multiplicidade, que é a processão por semelhança. E aqui é que está a grande questão e que vai impossibilitar, por exemplo, né, Próclo se contrapondo ao próprio Plotino, de entender a alma como mal. Porque tudo que existe, existe a partir do uno, tá? Existe pela unidade. Então, tudo que existe é unidade, tá? Não necessariamente é ser, mas unidade é preciso que seja. Essa unidade, ela vai, né, se dividindo, a unidade total, ao longo do movimento de processão. No entanto, o grau de unidade não muda, tá? Enquanto unidade, todos são unidades, porque todos, de algum modo, participam do uno. Mas há, e por isso que há a diferença entre o primeiro princípio e o último, uma diminuição de potencialidade, tá? O que é essa potencialidade? Essa potencialidade nada mais é do que a capacidade produtiva, tá? Então, a capacidade produtiva do uno é extrema, porque é a partir dele que surgem todas as coisas, e o último elemento é a matéria. Essa matéria, ela é o último por algo óbvio. Ela não tem mais capacidade produtiva, tá? E por não ter essa capacidade produtiva, ela é o último elemento, não dá origem a mais nada. No entanto, o grau de multiplicidade dela também não é muito, tá? E aqui é que tá, porque quando se vai diminuindo, a multiplicidade, ela se dá de início, né, a grande multiplicidade nas rênadas, né? Mas essas rênadas vai perdendo a sua influência, assim como o nus, né? Quanto mais distante do uno, menor o seu grau de influência. O uno, tá? O uno é o que tem maior grau de influência, por isso ele chega até a matéria, e assim por diante, né? Vai diminuindo o grau de influência, a distância do uno, vai aumentando a distância do uno, vai diminuindo o grau de influência sobre outros seres. Lembrando que a esfera do ser, ela inicia no nus, tá? Só no nus nós temos a esfera, né, inteligível. E aqui é que está a grande questão, tá? Porque, a priori, se pensa que o mal é algo contrário ao bem, né? Quando se pensa no mal, se pensa como algo contraposto ao bem, principalmente quando a gente está falando das relações éticas. Próclo aqui, ele está tratando, ou pelo menos ele visa tratar inicialmente, de uma relação enológica, tá? Uma relação de existência. E nesse sentido, né, se o bem é tudo, o mal, né, o mal absoluto, o mal em si, ele seria nada, né? Para ser contrariamente ao bem, teria que ser nada. No entanto, isso é impossível, né? A total privação, ela é impossível, porque a total privação não é um existente, ela não tem como ser mensurada. A total privação, ela não existe, ela está no âmbito total da negação. E, nesse sentido, não é possível pensar no mal absoluto, um mal absoluto que se contraria ao bem. Principalmente porque, se o mal fosse um mal absoluto, que tivesse ação sobre os outros seres, ele também seria uma causa, a causa dos maus particulares. O que é causa dos outros também é objeto de desejo. E todo objeto de desejo, ele é um bem. Então, o mal automaticamente seria um bem. Então, há, inclusive, uma contradição, né, dentro do próprio fluir, uma contradição enológica, uma contradição lógica. O mal, portanto, ele não pode ser também, né, o bem não é causa do mal, porque o bem,
né, como foi falado, só gera semelhantes. A processão se dá por semelhança. Se dá por semelhança, ele não pode ser causa do mal. Não sendo causa do mal e o mal não existindo como absoluto, a grande questão é o que resta. Tá? Mas ainda sob a perspectiva do bem como causa, né, ou como não causa do mal, nós temos que o mal não está entre os seres. E aí é curioso pensar porque Próclo, em momento algum, afirma que o mal não existe. Ele não nega a existência do mal, mas ele afirma que o mal não está entre os seres. O mal não é o ser, o mal não é algo palpável. Mas ele também não é um não ser. Porque lembrem-se aqui que a noção de não ser é de total contrariedade ao ser, a priori, tá? Então, se o mal não é um completo não ser, não é totalmente contrário a não ser, ele deve ter alguma subexistência. E aqui já tá as dicas. Então, sobre a existência do mal, né, um dos textos da Triopúscula, no parágrafo 58, é dito: ora, não é o mesmo dizer que Deus é causa de tudo e dizer que só ele é causa de tudo. Então, nessa citação, Próclo já deixa subentendido que, uma vez admitindo que o bem ele não é causa do ser, é preciso compreender que há uma diferença entre ser causa de tudo, né, e ser somente a causa. Né? Eu posso ser causa de algo, mas não sou a única causa da existência de algo. E isso é importante com a relação à providência, na sua relação com o destino, tá? Providência e destino, tá tudo sob o aspecto desse bem, mas o destino tem uma função, né, muito específica no âmbito dos seres. Então, quando se pensa na processão, vai se gerando uma série de causas. O bem, o uno, é causa última, mas existem diversas outras causas imediatas. Tem-se, então, o problema da matéria, tá? Que, em contraponto a Plotino, e aí Próclo não cita explicitamente Plotino, tá? Mas ele faz referência a esse pensador, aos pensadores que defendiam isso, né? E aí o comentador, ele indica que seria Plotino e Nestório, né? Os dois que defendem a matéria como mal, né? Em contraponto a essa perspectiva, Próclo afirma que, dentro da perspectiva dos seres mais próximos ao Uno e os mais distantes ao Uno, existe, né, aquela diversidade dos seres que eu falei no início, dos seres inteligíveis e dos seres psíquicos, né, as almas, basicamente, como seres eternos. E aí, enquanto eternidade, nós temos seres imutáveis, tá? E seres extremamente estáveis, e os seres corpóreos. Os seres corpóreos já estão no âmbito da temporalidade. E enquanto temporalidade, eles já sofrem mutação, já podem ser mudados. Então, aqui já começa o problema. E temos como mais distante do Uno a alma, né? Paralelo a isso, ele afirma que nos seres mais próximos ao Uno, nós temos o limite e a determinação, né? E aí tem a própria característica das rênadas, que são múltiplas, mas extremamente semelhantes e unidas, ao ponto de não ser possível diferenciá-las, e o ápeiron, tá? E aqui é que começa o problema, porque alguns autores, como Hertz, eles tentam colocar, fazendo na primeira análise sobre a existência do mal, né, como o ápeiron, como uma das causas do mal, por ser um princípio, né, de criação e divisibilidade. Próclo, e ele entende isso a partir do próprio pensamento procleano, que é a ideia de que, né, nos seres mais distantes, quem se sobressai é o ápeiron, a partir da divisibilidade e da multiplicidade dos seres. Então, né, ao fim, os últimos seres, nós temos uma diversidade e uma multiplicidade maior. Isso representa uma maior ação do ápeiron. Só que o ápeiron também é potência produtiva. Então, esse ápeiron também está enfraquecido quando chega na matéria, porque a matéria já não tem
potência produtiva, né? Então, o apeiron não pode ser exclusivamente a causa ou a origem do mal. Lembre-se, o apeiron é uma das arcais, tá? A grande questão que fica é, o que é a matéria? Como se caracteriza a matéria? E aí vai se entender a matéria como algo neutro, tá? A matéria não é um bem, porque o bem, ele tem o caráter de causa e é desejável. Se a matéria fosse desejável, ela seria um bem, mas ela também não é um mal. E ela não é um mal porque, para ser um mal, ela precisaria, né, não ter como se associar ao bem. E aí, lembrem-se aqui o mal enquanto absoluto, tá? Aquele mal que seria um mal que rivalizaria com o bem ou algo semelhante a isso. A matéria não tem esse caráter, porque ela não tem força, ela parte da neutralidade. Tá? Então, ele elenca pelo menos 4 características da matéria. A impossibilidade de atuação, a matéria não atua sobre os seres, ela é o último, não tem potência produtiva e nem tem mobilidade, tá? Por não ter mobilidade, ela não tem atuação. Ela serve como receptáculo, e guardem essa informação, isso é fundamental, tá? Ela é receptáculo para as formas, não é uma privação, tá? A matéria, ela não é uma privação absoluta, ela tem uma existência enquanto matéria, né? Que não é acessada pelo ser humano. O problema de não ser acessado é outro, né? Aí é o estudo, a gente vai para a teoria do conhecimento, são outras questões, inclusive que eu estou investigando agora, mas ela, tá? Não é uma privação absoluta, a prova disso é que existem seres corpóreos e a corporeidade é composta por matéria, mas ela necessita de medida e de limite. E aí é que está a questão. Por necessitar, ela é receptáculo, tá? Essa necessidade de medida e de limite, em razão da diminuição da influência do Peras por ser o elemento mais distante do Uno, faz com que ela seja receptáculo das formas, tá? Então, no parágrafo 32, né, e ainda de sobre o mal, ele faz a seguinte ponderação sobre a matéria. Ora, se a matéria é necessariamente para todo o universo e na sua ausência, este mundo não seria esse Deus grande e bem-aventurado, de que modo poderíamos encontrar nele a natureza do mal? Porque uma coisa é o mal e outra o que é necessário. O segundo é aquilo sem o qual é impossível ser. O primeiro é o que faz desaparecer esta realidade. Ora, a matéria, ela vai se distinguir do mal porque ela não é corrupção. A matéria não é corrupção. Ela é necessária para dar existência àquelas formas de seres, né? As formas que estão no âmbito do inteligível, né? No âmbito da corporeidade, elas só passam a ter existência junto à matéria. E a matéria, ela se deixa ser receptáculo por essa necessidade de limite. Então, tudo que se conhece no âmbito corpóreo se conhece em razão da matéria. A matéria, portanto, ela é necessária para a totalidade do universo. Olha que loucura, né? E a diferença e o contraponto com Plotino. No âmbito da totalidade, a matéria, ela é necessária, e aquilo que é necessário não pode ser mal, tá? Aquilo que é necessário para o funcionamento perfeito do universo não pode ser mal. Portanto, a matéria não é um mal. E aí nós temos, né, voltamos à própria relação anterior, de que as causas, como eu falei anteriormente, não podem ser mal, tá? Porque as causas dizem respeito àquela esfera, tá? Que está associada à incorporeidade, à estabilidade da essência do ser, e aí é importante fazer uma concessão às almas, porque as almas, apesar de ser o princípio motriz, os seres automotores, ela é móvel no que diz respeito à ação, tá? Ela tem liberdade de movimento, né? Poderíamos denominar como livre-arbítrio, o próprio usa
o termo, né, pelo menos a tradução do termo como livre-arbítrio, relacionado ao princípio de automovimento. Mas esse movimento é de ação. A essência da alma, ela é uma essência imutável. A alma, enquanto essência, enquanto ser, ela não muda, assim como o intelecto e os deuses. Portanto, tá, são causas, né, geram outros seres, têm capacidade produtiva, sendo causas, são objeto de desejo, sendo objeto de desejo, né, e servindo para o retorno na processão, eles não podem ser o mal. O que é o mal, então? Tá? O mal é privação não absoluta. E aqui que está a grande questão, né? Aqui é que começa a brincadeira. O mal, ele é uma privação, mas ele não é uma privação absoluta, porque o absoluto parte para a inexistência, tá? Se ele não é um absoluto, ele funciona de um modo muito específico. Ele enfraquece e assume as formas da realidade, tá? Então, tudo aquilo que é passível de mudança e que é passível de ser corrompido, né, que tem alguma perda na sua essencialidade, pode ser considerado um mal, por uma privação absoluta, porque o mal, ele age como um parasita, né? Só por essa definição, vocês podem observar, né, a ideia de enfraquecer e assumir a forma da realidade é muito semelhante a um parasita, né? É um ser que não é aquele ser em si, mas que está lá, né, se nutrindo e acaba enfraquecendo o seu hospedeiro. O mal é um parasita, que não é a coisa, não é o ser, mas assume a sua forma. Por que assume a sua forma? Ora, o mal, ele não é contrário ao bem, ele é um subcontrário. Porque, como eu falei, ele não pode rivalizar, ele não pode ser totalmente contrário ao bem. Ele é contrário, né? Ele aparece como contrariedade ou como possibilidade de corrupção de alguns seres particulares. E aí, enquanto seres particulares, há a noção de mal, tá? Nos seres particulares. Nos qualquer ser particular, não. Os seres particulares que estão no âmbito da corporeidade. Por quê? Porque a matéria é neutra. E os seres inteligíveis são estáveis, tá? Não, e, portanto, não se opõe ao bem. Eu esqueci o O aqui, mas tudo bem, tá? O mal, ele não se opõe ao bem, porque se ele se opor totalmente ao bem, e lembre-se que os seres são uma espécie de bem, porque oriundos do uno, que é bem, né? Se ele for se opor totalmente ao bem, ele acaba com a existência do ser da qual ele vai se nutrir. Então, ele não pode ser completamente contrário ao bem, porque ele precisa, né, ter alguma forma sobre a qual ele esteja. E, lembrando, isso não é a matéria, tá? Não é a matéria de modo algum. A matéria, ela é necessária, o mal não. Entramos, então, na relação entre mal e natureza, tá? Isso porque Próclo, ele vai tecer alguns elementos, ele vai nomear alguns elementos que dizem respeito sempre àquela mesma escala, né, de existência do uno que foi mostrado, né? Ele vai falar dos deuses, que está no âmbito, né, divino ainda, dos anjos, né, os deuses aqui está no âmbito da providência, tá? Os anjos são aqueles, né, entendido ainda como mensageiros e que meio que distribuem o bem, que passam, né, a possibilidade do bem para os outros, e aí está relacionado ao intelecto, tá? Os daimons com a racionalidade e os heróis com o movimento circular até o princípio. Esse movimento circular, ele é extremamente importante no pensamento procleano, tá? Porque ele é aquilo que compõe a processão. Então, segundo Próclo, todos os seres, eles descendem do uno, ao mesmo tempo que permanecem no uno e retornam ao uno. Então, eles têm um movimento de permanência, processão e retorno. Todos. E isso ganha mais sentido quando você pensa a matéria como desejosa de forma. Se a matéria é desejosa de forma, nós podemos entender a própria noção de retorno da matéria. Olha que loucura, né? Se a matéria é esse neutro
que faz parte do primeiro princípio e é desejosa de forma a ponto de se colocar como receptáculo, não de se colocar porque ela não tem ação, né, mas servir de receptáculo, portanto, né, se converter para a causa imediata dela, os seres corpóreos, quer dizer que é um movimento de retorno, e, portanto, ela não deve ser um mal. E aí, depois desses 3 elementos, né, nós temos as almas particulares. O que é que tem em especial essas almas particulares? Ora, essas almas, elas, por serem móveis, elas podem assumir diferentes modos de ser, tá? Diferentes modos de ser. Ele vai dividir em basicamente 2, os racionais e os irracionais, mas aqui a gente chega já. E por ser móvel, assumir diferentes modos de ser, ele é o ser do inteligível, né, do ser do incorpóreo, que pode adentrar no ciclo das naturezas mortais, ou seja, pode entrar no corpo, pode vir para o âmbito da temporalidade, tá? Não tem fim por completo, pelo menos não há uma racional, tá? Irracional, Próculo coloca como estando extremamente ligado ao corpo, isso é subsistindo frente ao corpo, né? Porque existe o corpo, né? No corpo, mas ela entra no ciclo das naturezas mortais, ou seja, a humanidade, né? Ou, no caso, os animais. As naturezas irracionais, elas podem assumir tendências contrárias à sua própria natureza, por quê? Vamos lá. Segundo Próculo, todos os seres, a sua natureza, né, primária é a conservação. Não é por menos que há sempre a permanência do uno, né? A conservação é a natureza primária de todos os seres. Todos os seres visam se conservar. Se há qualquer coisa, né, como no âmbito próprios vícios, né, a contrariedade das virtudes, ou da preservação do corpo, está indo contra a própria natureza, né, do indivíduo. E há aí um mal. Por quê? Porque vai enfraquecer o próprio corpo, vai enfraquecer sua existência. O objetivo não é destruir, não no âmbito, tá, particular, mas o que pode acontecer. E os seres racionais, tá? Dentro dos modos, os seres racionais, no próprio âmbito da humanidade. E aí esses seres têm por características, né, não fazer os outros semelhantes, a maldade desses seres racionais estaria nesse âmbito, né, não fazer os outros semelhantes, perda da capacidade especulativa e de contemplação. Por quê? Porque esses elementos impedem o retorno. Qual é a grande questão aqui, né? E que aparentemente pode haver um conflito com o pensamento plotiniano. Porque uma vez que isso só se dá no âmbito da corporeidade, se poderia atribuir isso à matéria, tá? Então, poderia atribuir toda essa relação, toda essa maldade dos seres à matéria. Mas Próculo, ele dá aqui, e aí ele parte para a autoridade de Platão, né, e dá o exemplo que é dado, né, a analogia do caminho das almas, que é dada lá no Filebo, né, do Auriga, né, que é as almas do ser humano é mais ou menos como um auriga, em que tem 2 cavalos, um que tende para cima e o outro para a natureza corpórea. Segundo Próculo, né, existem as almas racionais que sequer caem, né, assim como Platão coloca. Mas existem outras que caem, e caem não porque são desejosos pela matéria, caem porque já há uma debilidade. E aí, por isso elas caem no corpo, tá? Elas caem no âmbito da sensibilidade. Então, isso não se dá por causa da matéria, é uma falta na própria alma, né? Então, a culpa, né, a causa, não é a matéria, a causa da corporeidade das almas, né? Das almas estarem no corpo, as almas particulares. Algumas delas, por sinal, não todas, não é em razão da matéria, mas delas mesmas. Então, há colocado aqui, basicamente, duas referências que vai nos ajudar a compreender essa natureza do mal e essa relação com as causas. Ora, a primeira, o parágrafo 48, que afirma: as causas que produzem o mal são, portanto, algumas almas e toda forma que entra em contato com a matéria. As primeiras tendem ao mal, porque a alma, por si, ela tem essa possibilidade de movimentação e fica entre o bem e o mal.
As segundas, porque são obstacularizadas pela matéria. Permitem que se produzam fenômenos contra a natureza. Então, a própria matéria, na medida em que entra no âmbito a possibilidade de destruição nos seres corporais, é um obstáculo, né, para essa própria conservação. E o 50, a geração daquilo que é contrário ao bem depende da debilidade daquele que atua e da falta de proporção entre o que se obtém efetivamente e aquele que se deseja. De modo que dizemos que para o que se obtém possuem para hipóstases do que uma verdadeira existência. Tá? Então, o mal, ele está aí nessa semi-existência, os seres semi-existentes. Porque o que é curioso nessa relação é justamente, tá, essa ideia de que os seres corporais entram no âmbito da corporeidade, portanto, da própria ideia de corrupção, mas essa corrupção no âmbito temporal, ela é perfeita no âmbito da totalidade, porque é o que permite o processo produtivo eterno, tá? O processo produtivo eterno por quê? Porque só há geração de novos seres se houver a corrupção de outros seres, ou seja, se outros seres deixarem de existir, né? Então, dentro do âmbito da materialidade, como própria expressão da produtividade, né, e de potência produtiva, é preciso que haja corrupção para que haja geração. Então, nós temos aqui um quadro em que é colocado, né, para a gente comparar basicamente a matéria, né, e as características da matéria, como tende a forma, como eu falei, né, até pela própria conservação e retorno, né, a sua causa, o que seria uma causa imediata, ela tende a forma, ela possibilita a existência dos seres, tá, no âmbito da corporeidade, e não possui força de ação, portanto, ela não pode ser um mal. A alma é móvel, por ser móvel, está entre o bem e o mal, né, e aí ela está no corpo, na medida em que está no corpo, quando ela não está no corpo, tá? Quando ela está só no âmbito do incorpóreo, enquanto racional, e ligada ao intelecto, ela está só no bem, a possibilidade de ser um mal, né? Vem, né? Ela é expressa dentro do corpo, porque toda alma que está no corpo é porque, enfim, caiu para o âmbito temporal, e ela pratica ou não as virtudes. O corpo, enquanto tal, é composto de matéria e forma, né? É composto de alma e matéria, portanto, possui uma forma e possui uma natureza determinada. Essa natureza determinada está ligada à matéria, tá? À alma, e está ligada à matéria, tá? O mal da alma é anterior sempre à sua estada no corpo. A sua estada no corpo está ligada a uma natureza, né? Que vai afirmar no âmbito da totalidade, como bem, vai se afirmar a geração de novos seres, mas, por outro lado, no âmbito dos particulares, a corrupção corpórea, os vícios e tudo aquilo que se entende por mal aparece como mal, mas não um mal total, porque se trata de um subcontrário que só tem existência diante de um bem. Então, é basicamente isso, Wilson, o pensamento, né, procleano, que ele trata na tria opúscula, e aí eu trouxe aqui alguns elementos, não é, dos elementos de teologia e das questões sobre a providência. Deixa eu mudar a tradução aqui, não sei se mudou. Aí. Então, a minha apresentação fica por aqui. Wilson? Foi? Virgínia, alô? Ah, acho que agora deu certo. Tá me ouvindo, Suelen? Estou. Eu estava agradecendo e estava elogiando a sua exposição, né? Foi bem interessante e estava dizendo que foi uma escolha muito boa ter colocado você depois da exposição da professora Galileia, né? Então, a gente vai abrir agora para as perguntas, certo? A gente vai ter aí uns 20 minutos, né, para fazer as perguntas. Vou começar agora com a primeira pergunta que foi lançada, né?
É a mesma pessoa, eu vou fazer primeiro a pergunta que ela fez e depois a segunda na sequência, né? Consegue ver? Consigo. Viviane Rogério, não, a matéria ela não produz, tá? Viviane, a matéria ela não tem capacidade produtiva, ela é a última no âmbito do ranking, né, dos seres, e o apeiron dela já não possui mais nenhuma capacidade produtiva. O que acontece, e isso é até um contrassenso, né, até algo para se pensar, porque para Próclo tudo que existe, né, ele possui uma causa nas rênadas, né? Então, toda a série de seres, toda a multiplicidade que a gente conhece, existe também no âmbito das rênadas. Então, teoricamente, o elemento com maior multiplicidade é aquele mais próximo do uno. Por quê? Porque é a maior também capacidade produtiva. Só que como a apeiron é muito forte, elas são extremamente unificadas. A matéria, ela já perdeu, né, a capacidade produtiva inteira, ela já não produz absolutamente nada. O que a gente entende como multiplicidade e atribui à matéria, na verdade, é a corporeidade, que é a união de forma e matéria. Mas isso não é completamente múltiplo, é um múltiplo que nós temos acesso dentro da nossa capacidade de experienciar coisas, né? Então, a partir daquilo que o ser humano é capaz de perceber, ele percebe as coisas corpóreas e entendem elas como com maior diversidade, né? É a mais múltipla de propriedades. Não, a matéria, ela não é múltipla de propriedades, tá? Não a matéria no último ranking. Como que é um só, produz diversas coisas. De onde viria essa diversidade, se não de fora dele mesmo? Não, também não. São questões muito interessantes, porque você realmente se depara com isso, principalmente quando a gente entra na ideia da processão por semelhança, né? Como que existe uma série de diversidade de seres se o uno é uno, tá? E as coisas são múltiplas, e tudo tem uma origem por semelhança, era preciso vir algo de fora, mas não. O que a gente precisa compreender é que tudo é unidade, tá? Que tudo é unidade no sentido de que tudo que existe permanece no uno. A gente precisa lembrar do movimento de processão, que é processão, retorno e permanência. Tudo, portanto, permanece no uno. Portanto, toda a multiplicidade que existe, toda a diversidade que existe prioritariamente no uno. Está no uno enquanto causa. O que acontece é que, a partir dos elementos peras e apeiron, essas coisas vão tomando forma. Mas tudo isso já existe de forma totalmente unificado, tá? E é por isso que nós não temos como perceber. O uno, ele é também participável, né? Tem essa característica, ele não é nomeável, a gente não consegue distinguir característica deles. Então, sim, ele é uno, ele é um, mas tudo é um, tá? Tudo está no uno, porque tudo permanece no uno. Obviamente, isso não no âmbito temporal, né? Se a gente pensar no antes, durante e depois, aí buga mesmo. Mas isso é como se fosse flashes, assim, a mesma coisa. É como se a gente pensar, Viviane, por exemplo, em jogar uma pedrinha, né, num rio, né? E que dentro daquela primeira ondinha que forma, que é minúscula, ela vai andando e vai se expandindo. Essa seria mais ou menos a mesma característica do uno. Ou se a gente pegar uma luz, né, e aí dividir uma luz branca, né, e lançar sobre um cristal, vai sair dali 7. Né? Estava de fora? Não, porque houve uma divisão daquilo que já estava na luz branca. Acho que ficou claro? David. Na análise de Próclo é matéria, logo neutro, necessita de limite. Eu não entendi a tua
se isso foi uma pergunta, mas sim, para Próclo, a matéria ela é neutra, tá? Ela não é bem nem mal. Ela não é um bem por não ser desejada, né? E por não ser causa, mas ela não é mal porque ela é alguma coisa, né? Ela é matéria, ainda que o âmbito da indeterminação seja muito, muito forte, muito latente nela. E por isso ela necessita de medida e limite, mas sim, ela é neutra. Foi? Foi? Vamos lá. Não sei o que dá a existência do bem. Vamos lá. O mal ser um subcontrário. Um subcontrário, Hugo, porque não é possível que ele seja totalmente contrário ao bem, tá? O mal, ele não pode ser um bem, porque se ele fosse um bem, ele adviria do uno, ele seria causa de alguma coisa, tá? Então, ele não é um bem, nem é um ser, mas ele também não pode ser um totalmente contrário ao bem e aos seres, porque se ele fosse totalmente contrário ao bem e aos seres, não haveria a mínima possibilidade dele estar no bem ou nos seres. Então, por isso ele é um subcontrário, tá? Ele não é uma existência, ele é uma para-existência, ele só existe porque existe o bem, o mal só existe porque existe o bem. Ele só existe nos seres, tá? Ele realmente age como um parasita. É um parasita que está nos seres, enfraquece e toma a forma dos seres. Então, é a própria ideia, se a gente pensar aqui no âmbito do conhecimento, por exemplo, da opinião, tá? Qual é o problema da opinião? É a opinião errada, né? Qual é o problema da escolha? É a má escolha, né? Então, só existe a má escolha porque existe a possibilidade de escolha. Se não houver a possibilidade de escolha, não haveria uma má escolha. Isso é mais ou menos a questão do mal. Ele só existe em função de porque existe o bem. Se não existir o bem, o mal não tem onde se sustentar. É como se ele não tivesse onde se agarrar. Ele só se agarra nos seres, tá? Ele não tem existência própria. É uma para-existência. Oi, não entendi. Como seriam classificados filósofos, visto que almas particulares racionais, antes vistos como sábio. Assim, eu não compreendi. Mas o que a gente pode pensar, né, porque o filósofo como aquele que tem capacidade especulativa, né, ele tem o pensamento especulativo aguçado. Isso com base, né, no que Próclo ele entende, né, Aristóteles como um grande filósofo, Platão como divino, né? Platão ele está acima de todas as possibilidades. Então, nesse âmbito, as almas racionais, todas elas, né, têm essa capacidade especulativa, mas o filósofo seria aquele que, né, desenvolve essa capacidade. Mas isso eu estou só conjecturando, sabe? Essa questão do filósofo, do sábio, porque eu ainda não vi ele tratar sobre definição do que seria um filósofo. Não vi, então, eu estou falando assim com base no que ele direciona dos seus antecessores, não, né, numa tese, em algo escrito. Pelo menos eu ainda não vi essa diferenciação. Do ponto de vista da relação hierárquica apresentada em que Deus ou deuses aparece como acima, inclusive dos anjos, profetas, né, entre aspas, dotados de intelecto como a partir da razão, pode-se, tá faltando parte da mensagem, pode-se mesmo, não entendi, gente, eu não entendi a questão, Igor.
pode-se dotado de intelecto, como a partir da razão pode-se mensurar deuses que estão para além da possibilidade. Porque se vocês lembrarem, né, naquela escala, a gente tem uma relação entre unidades. Então, lembrem-se que para Proclo, né, para Plotino, em geral, para os neoplatônicos, pelo menos pagãos em geral, o que está em jogo não é o ser, mas a unidade. Né? A escala, a métrica, é a unidade, não é o ser. Quando eu digo isso, existem algumas implicações, quando a gente fala de unidade, né, da unidade ser, enologia ou ser. Porque toda caracterização, toda predicação, ela se dá no âmbito do ser, tá? Toda predicação, ela se dá no âmbito do ser. A racionalidade, ela já se dá no âmbito da alma e do contato da alma com o intelecto. Os deuses e o próprio Uno, eles estão acima do intelecto. Tá? Ao estar acima do intelecto, a gente não poderia falar de um conhecimento. A gente fala de um conhecimento porque é a nossa linguagem. Tá? E aí, no âmbito da nossa linguagem, a gente fala de um conhecimento da totalidade como algo único e simples, tá? O conhecimento da totalidade a partir do nous, a partir da inteligência, a partir do ser, vai se dar a partir de diferenciação de pelo menos sujeito e objeto. Tá? Isso é base, tá? Pelo menos sujeito e objeto. A gente inicia aí uma multiplicidade. Acima disso, na esfera, né, dos deuses, a gente já vê como simplicidade e unidade. Por quê? Porque toda caracterização, portanto, toda multiplicidade, ela aparece enquanto tal no âmbito do ser. O mal é desnecessário. Como que a corrupção é necessária para a geração de novos seres? O mal não é a corrupção do bem? Boa pergunta. Depende do ponto de vista, depende da perspectiva, tá, Kelly? Então, sim, o mal, ele não é necessário, mas aqui entendam quando eu falo de necessidade da natureza, tá? E, portanto, do destino, algo nesse viés, mas ele é uma necessidade, mas a corrupção, ele é uma necessidade, portanto, e é por causa disso que não há um mal absoluto, tá? Porque tudo que se dá no âmbito corpóreo, pelo menos nesse âmbito enológico de existência, tá? Que a gente não entrou no âmbito dos vícios e virtudes, pode ser visto no âmbito da totalidade, tá? E no âmbito da totalidade, nós temos que é um bem. É um bem porque proporciona a geração. Então, sim, tá? O mal não é uma corrupção total, não é um deixar de existir total, tá? Ele é um mal para o ser em particular. E aí é que está a chave de compreensão, tá? O mal, a corrupção, ele é mal para o ser que está deixando de existir, tá? Se eu morrer agora, vai ser muito ruim para mim, é um mal para mim, é uma corrupção no corpo, vai deixar de existir, beleza? Para o universo, tanto faz, tá? Para o universo, tanto faz. Tem um monte de criança nascendo aí. Então, é mais ou menos essa a noção, tá? Para a totalidade, não há essa perda, né? Há perda para o indivíduo, há perda para o ser particular. Semi-existência, nega o princípio da não contradição? Não, acho que não. Semi-existência, o princípio da não contradição. Não, porque ele vai ser de algum modo, tá? Ele vai ser, porque se a gente for entender o princípio da não contradição, a gente teria só a plena existência e a não existência, né? As duas não coexistem simultaneamente. Mas quando a gente fala da semi-existência, né, a gente fala de um ser que existe de um outro modo. Não é que ele existe e não existe ao mesmo tempo. Isso seria negar o princípio da não contradição, né? O ser existir e não existir ao mesmo tempo. Não, ele não faz isso. Ele enfraquece e toma
o lugar da realidade, há um enfraquecimento, tá? Então, é uma semi-existência nessa perspectiva, uma existência mais fraca, uma existência mais branda, do próprio ser, tá? A não existência, ela não é possível de ser palpada, não há quebra do princípio de não contradição, não. Ok, então, Suelen, muitíssimo obrigado pela sua participação, suas respostas foram muito esclarecedoras, né? A gente agradece a todos, agradece a você, agradece a todos pela participação, né? Chegamos ao final do nosso ciclo de palestras. Virgínia, você quer dizer alguma coisa? Sim, quero falar, gostaria de agradecer a Suelen, também a professora Galileia, que não está aqui no momento, mas agradeço muito a participação das duas e a paciência com os contratempos tecnológicos, né? E também gostaria de me desculpar, né, com todos os que estão aqui ouvindo, participando, pelo horário, né? Eu já sei que estamos avançados no horário, e pelo contratempo no que respeita ao início da palestra. Amanhã, com a graça do bom Alá, contamos que isso não será mais um problema e que nós vamos conseguir começar pontualmente às 19 horas, e conto com a presença de todos e todas que estão aqui e os que não vieram hoje também, óbvio. É isso, então. Então, a gente aguarda todos amanhã para mais uma série de apresentações grandiosas, como foi a de hoje, né? E acho que é isso. Wilson, Fala, só para poder atualizar a galera, amanhã nós vamos ter o professor doutor José Gabriel Trindade apresentando Ctrl+C em Parmênides, e vamos ter também o professor Robert Brenner apresentando o fascínio das paixões perante a beleza sensível na filosofia de Plotino. Então, amanhã nós vamos ter um diálogo bem interessante entre esses dois grandes professores. Então, espero que todos estejam prontos, com os ânimos reabastecidos para mais uma noite de palestra, tá certo? Ok, então é isso, né?